eu digo que a esquerda está trabalhando contra ela própria sem perceber. Ontem em Porto Alegre eu fiquei assim um pouco abismado quando eu percebi que algumas pessoas estavam subindo no palanque, apontando para o cordão de isolamento da Polícia Militar e referindo a Polícia Militar como se eles fossem nossos inimigos. Isso é um erro muito grande, porque apesar da Polícia Militar receber ordens de quem está no poder e fazer o serviço sujo do Temer, fazer o serviço sujo do Alckmin, né, que a Polícia Militar de São Paulo adora espancar as pessoas, os policiais militares são povo como a gente e são gente como a gente. E se a esquerda continuar referindo aos policiais militares como inimigos, eles vão sempre proteger o bandido. Infelizmente, em uma realidade em que você está sempre destruído por um determinado grupo, você vai acabar sendo, de certa forma, a favor do grupo que te protege. E o mal está protegendo a Polícia Militar. Outra coisa que eu vi acontecer ontem em Porto Alegre, que eu fiquei pensando, gente, a esquerda precisa muito refletir os próprios atos. Hoje, no momento em que a indústria nacional quebrou, o PIB caiu, nós estamos numa situação que, por mais que as pessoas sejam retardadas, elas admitem que nós estamos pior do que antes. E as pessoas mais instruídas sabem que o que está acontecendo no Brasil hoje não está acontecendo por acaso. O que está acontecendo no Brasil hoje é resultado de um golpe de Estado que tem uma finalidade muito mais geopolítica do que política, muito mais geopolítica, porque a finalidade desse golpe é colocar o Brasil como produtor de matéria-prima, acabar com a nossa capacidade produtiva. E eu vi a repórter da Band fazer uma coisa que eu pensei, será que as pessoas não entendem o que ela está querendo fazer? Olha bem, antes, quando os repórteres iam fazer qualquer matéria a respeito da esquerda, os repórteres se posicionavam para ridicularizar o protesto. Ontem eu vi a repórter da Band se posicionando em frente à multidão. Na hora que eu vi ela se posicionando em frente à multidão, eu pensei, os próprios jornalistas já estão querendo mostrar alguma coisa para o povo. É Band, é golpista, mas parece que ela já está começando a refletir sobre como eles próprios estão destruindo a clientela deles. O que eles estão fazendo é destruir a capacidade produtiva do país onde eles tiram o próprio sustento. Sem capacidade produtiva, eles não têm anunciante. Eu fiquei impressionado que o povo nem pensou na possibilidade dela querer falar uma coisa boa. O povo expulsou ela do movimento. E o que acontece? Nós tivemos um movimento em Porto Alegre ontem que contou com mais de 100 mil pessoas e os canais de televisão não divulgaram esse movimento. Existe sim a certeza de que a Globo não divulgou esse movimento, porque ela quer esconder esse movimento. Mas eu tenho no meu coração uma dúvida. Será que a Band ia falar mal do movimento? Porque a menina usou, eu procurei o lugar que dava para perceber a maior multidão, e ela escolheu esse mesmo lugar. O que mostra que a intenção dos jornalistas é uma intenção de esquerda. A gente tem que tomar muito cuidado para a gente ter do nosso lado Polícia Militar, Forças Armadas e jornalistas que são povo como a gente. E a esquerda está tendo um erro muito sério de ficar atacando essas pessoas, imaginando que essas pessoas sempre vão estar do lado errado. Eu chamo a atenção, principalmente dos policiais, principalmente das Forças Armadas. Nós estamos vivendo um momento, gente, em que a queda na arrecadação do Estado vai causar a queda no salário de policiais, de promotores, Forças Armadas, todas as pessoas que hoje não estão percebendo o que elas próprias estão fazendo com a economia brasileira, elas vão pagar daqui um pouco. Dá só um segundo. Imaginem que quando eu estava procurando o anfiteatro lá em Porto Alegre, eu perguntei para um policial, porque eu queria saber qual que era o clima da polícia. Ele me tratou com um pouco de sátira, falou, olha, é bem lá na frente, toma água, viu? Veja bem, esses policiais, de certa forma, apesar deles serem povo, eles estão sendo tão, digamos que, desprezados pela esquerda que eles estão se distanciando da esquerda. Agora, qual que é a mensagem que a gente tem que passar pro funcionalismo público? E essa mensagem é muito importante. O funcionalismo público depende da arrecadação. A pergunta que a gente faz para qualquer funcionário público hoje é: quanto você comprava, quanto o seu salário comprava em 2014 e quanto o seu salário comprava hoje? Isso é uma pergunta muito simples que tem condição de trazer para o nosso lado qualquer funcionário público, porque a coisa é muito lógica, gente. Pensa o seguinte, num estado em que a indústria está fechando, num estado em que a gente já não tem dinheiro para absolutamente nada, como que o funcionário público vai receber? Eu te digo,
O funcionário público vai receber durante 3 anos, e ele vai ser iludido durante 3 anos, porque durante 3 anos o Brasil tem condição de pagar juízes, promotores, soldados, sargentos, forças armadas, com o quê? Com a venda do patrimônio nacional. Se nós vendermos absolutamente tudo que a gente tem, desde a Petrobras até as estatais pequenininhas, a gente tem condição de manter o funcionalismo público por 3 anos. E por que eu falo vender? Porque nós tivemos um encolhimento do PIB, nós tivemos uma redução na produtividade tão grande que já é tecnicamente impossível manter os salários dos servidores do tamanho que eles estão. O governo não quer falar isso, o governo quer prometer melhoras, o governo quer prometer horizontes melhores, mas é impossível. Sabe por que é impossível? Porque o governo só pode agir se ele utilizar o dinheiro da arrecadação. Só que o dinheiro da arrecadação não vai ser o mesmo de forma alguma, porque o Brasil sofreu uma coisa que chama desaprendizado industrial. À medida em que o governo foi deixando nossas indústrias fecharem, as indústrias foram desconectando. Uma indústria grande, que às vezes produzia coisa para várias indústrias pequenas, ela teve que parar porque todas as indústrias foram fechando aos poucos. Então, a cadeia produtiva brasileira, ela foi atacada com um golpe muito forte. A partir do momento que a cadeia produtiva brasileira foi atacada, os profissionais se dispersaram. Você imagina, hoje existe a coisa dos profissionais que antes trabalhavam na indústria estarem trabalhando, por exemplo, no Uber, sobrecarregando o serviço de transporte público e abaixando o salário dos taxistas. E para quem que esses Ubers estão trabalhando? Para o funcionalismo público. E como que o funcionalismo público ainda está recebendo o salário deles? Através da venda do patrimônio nacional. Então vocês estão entendendo que a gente está vivendo um colapso que não tem possibilidade de voltar atrás. Nós estamos vivendo uma situação de colapso inevitável. E essa situação de colapso inevitável, ela é muito simples de ser explicado. Por quê? Porque o Brasil destruiu a cadeia produtiva, o Brasil não tem a mínima possibilidade de produzir como ele produzia antes, e a gente demoraria hoje, no mínimo, 30 anos para colocar toda a cadeia produtiva novamente como ela estava em 2014. Teve uma pergunta aqui, mas